vamos lá, galera, para mais um caso específico. Estamos chegando aqui pertinho do fim do nosso curso de estequiometria e a gente agora vai falar sobre reagente em excesso e reagente limitante. Né? O reagente em excesso é como que o nome está dizendo, ele é algo que está em excesso, ou seja, ele está em uma quantidade maior do que deveria. E o reagente limitante é aquilo que vai determinar o ritmo de produção, o quanto vai ser produzido. Normalmente, em uma questão, quando você tem duas massas, ou seja, a massa dos dois reagentes são dadas na questão, suspeite que é um caso específico nesse cenário. E qual é a função do reagente limitante? É justamente limitar a produção de produto. Lembra lá das proporções que a gente falou na aula de leis ponderais? Quando a gente está falando que um reagente está em excesso, significa dizer que ele está além daquela capacidade, da proporção que era necessário para a realização daquela reação. E isso faz com que você tenha um outro reagente que vai estar em uma proporção muito menor, então ele vai ser totalmente consumido, nesse caso o reagente limitante, ele é totalmente consumido, enquanto o reagente em excesso vai ter sobra dele, porque ele está além da proporção. E lembra lá que para que uma reação aconteça, você tem que respeitar as proporções bem direitinho para que tudo aconteça como deve, ou seja, para que a substância seja formada exatamente como foi planejado pela equação química que está escrita lá. Então você precisa respeitar essa proporção. Se uma substância está com mais quantidade do que a proporção para que aquela reação aconteça plenamente, você vai ter um reagente em excesso. E aquele reagente que está com a proporção certinha, ele vai ser o reagente limitante, porque quando consumir todo ele, não tem mais como acontecer uma reação. Beleza? Então vamos resolver esse exercício para que você veja exatamente como é que a gente resolve esse tipo de problema e pegue algumas dicas e veja qual é o melhor caminho para se resolver esse tipo de exercício. Vamos lá. Em um recipiente são colocados para reagir 40 gramas de ácido sulfúrico com 40 gramas de hidróxido de sódio. Sabe-se que um dos reagentes está em excesso. Após a reação completar, permanecerão sem reagir. Beleza, aí a gente quer saber aqui a quantidade que não vai reagir. Então a gente precisa determinar quem é um reagente em excesso e quem é um reagente limitante. Primeira coisa que você precisa fazer é escrever a equação balanceada. As questões de estequiometria, se a equação balanceada não vier na questão, você precisa escrevê-la. Então vamos escrever essa equação aqui. Você tem o ácido sulfúrico, H2SO4, mais NaOH. Para todo mundo, para bom entendedor, a gente sabe o seguinte, que isso aqui é um ácido e que isso aqui é uma base. Começou com hidrogênio é ácido, terminou com OH é base. Então quer dizer que isso aqui é uma reação de ácido com base. Você vai ter formação de um sal e água. Qual vai ser o sal? O sal vai ser esse cátion com esse ânion. E aí esse ânion ele tem carga menos 2, por causa disso aqui, ó. Beleza? Aqui, ó, esse 2 ele sobe para cá, regrinha do X, como menos 2. E esse OH, né, ele é uma coisa só, ele é menos 1, então ele sobe para cá como carga mais 1. Então você vai ter, para balancear a carga, um sal que vai ser NaSO4, Na2SO4 mais H2O. Beleza? Tranquilo isso? Fazendo agora o balanceamento, a gente tem o enxofre e o sódio o enxofre e o sódio como substância em uma única substância no reagente e no produto. No caso do sódio e do sódio aqui a gente pode fazer inversão direto e a gente vai botar aqui 2 sódio porque a gente tem 2 aqui, um enxofre, 2 hidrogênios, com mais um aqui, com mais 2 aqui a gente vai ter 4 hidrogênios. Então aqui, se tem 2, a gente vai e coloca 2, beleza? Tem 2 hidrogênios daqui, com 2 hidrogênios daqui, você tem um total de 4 hidrogênios aqui. Todos os hidrogênios vão para a água, então você vai colocar um coeficiente estequiométrico 2 para que você também tenha 4 hidrogênios. Com isso, a equação se balanceia, porque você vai ter aqui 2 oxigênios, 4 oxigênios, 2 sódio, um enxofre. A equação está balanceada. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é construir uma tabela temporária. Você vai, nas questões que envolvem reagente limitante e reagente em excesso, você provavelmente vai precisar fazer, provavelmente não, você precisa fazer aquela tabelinha de dados teóricos da questão 2 vezes. Só que a primeira você vai ter todos os dados. Por quê? Porque a questão já te deu a massa da questão de ácido sulfúrico e do ácido sulfúrico e do hidróxido de sódio, nesse caso, e os dados tabelados você tem como obter porque você tem a equação balanceada e as massas molares. Então,
Tá tudo certo aqui. Essa questão quer saber o quê? Sabe-se que dos reagentes que estão em excesso, após a reação completar, permanecerão a seguir. Essa é uma questão que ela está observando a relação entre os dois reagentes. Então, o pá binário, o teu pá binário, é justamente o ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio. Sacou? Então, vamos lá. Ácido sulfúrico vai ser o quê? H2SO4, hidróxido de sódio, NaOH. Safe do Brave, é isso aí. Vamos nessa, é isso aí. E aqui nos dados tabelados, você vai calcular a massa do ácido sulfúrico, né? A massa do ácido sulfúrico, eu já fiz aqui anteriormente para ajudar vocês, ela é 98. Como o coeficiente estequiométrico daqui é 1, né, e a gente vai comparar, vai trabalhar com massa, porque os dados da questão estão em massa, né, 40 de ácido sulfúrico e 40 de hidróxido de sódio. Então a gente vai trabalhar com tudo em grama, tá? Eu já calculei a massa do ácido sulfúrico, ela é 98. Como o coeficiente estequiométrico aqui é 1, é 98 mesmo. E a massa do hidróxido de sódio é 40, tá? 98 grama por mol. E a massa do hidróxido de sódio é 40 grama por mol. Como o coeficiente estequiométrico é 2, então você vai ter 2 vezes 40, que vai dar quanto? 80. Massa? Aqui é que vem o pulo do gato. Como é que eu descubro quem é o reagente limitante e quem é o reagente em excesso? Se você monta essa tabelinha aqui, é só você fazer a regra de 3. E quem tiver o maior valor desse produto é o reagente que está em excesso. Beleza? Isso é assim, automático. O maior valor que você vai ter aqui será o reagente em excesso. E fim de história. Então, quando você multiplica 80 por 40, você vai ter o quê? 3.200. Quando você multiplica 98 por 40, você vai ter 3.920. Quem vai ser o reagente em excesso? O hidróxido de sódio. Quem é o reagente limitante? O ácido sulfúrico. Isso quer dizer o quê? Se o ácido sulfúrico é o reagente limitante, ele vai ser totalmente consumido, enquanto o hidróxido de sódio, parte dele vai ser consumido junto com, para que a reação do ácido sulfúrico aconteça, ou seja, para que todo o ácido sulfúrico seja consumido, e uma parte dele vai deixar de ser consumida. É por isso que essa aqui é a primeira etapa. Na segunda etapa, a gente não vai colocar o dado de hidróxido de sódio. Por quê? Porque a gente quer descobrir o quanto de verdade foi consumido a partir do reagente limitante. E aí a gente vai saber quanto foi o excesso de hidróxido de sódio. E aí a gente vai fazer novamente a tabela. Vou mudar a corzinha do piloto aqui de novo. Então você vai ter aqui ácido sulfúrico, SO4 e NaOH. Fiz aqui a tabelinha. Tá. Beleza? A gente vai ter aqui, e aqui você vai ter o dado tabelado e o dado da questão. Beleza? E aí, nesse dado tabelado, mesma coisa. Repete lá de cima. 98 gramas, 40 gramas e 80 gramas. Mesma coisa. Só que, como a gente sabe que esse é o reagente limitante, então a gente vai descobrir a quantidade de NaOH, que é o reagente em excesso. Esse X é o quanto de fato foi consumido. O quanto foi consumido. Beleza? E aí a gente... beleza? E vamos lá. Vamos ficar por aqui. Já estou da empolgação aqui. O quanto foi consumido. Então, resolvendo isso aqui, você vai ter o quê? Você vai ter 98x, né? Aqui, ó, para quem não está acompanhando. Regra de 3 de novo, tá? Você vai ter 98x igual a 3.200. Já multipliquei aqui. Então, x vai ser igual ao quê? A 3.200 dividido por 98. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 32,65 gramas. Esse valor aqui, né? 32,65 gramas, aí o cara vai dizer, poxa, letra A, pá, tá errado. Porque eu quero saber o seguinte, após a reação completar, o que é que vai permanecer sem reagir? Quanto foi que você adicionou de hidróxido de sódio? Não foi 40? Quanto você tem, quanto de fato foi consumido? 32,65. Esse 32,65 é o que foi consumido, de hidróxido de sódio para consumir completamente os 40 gramas de ácido sulfúrico. E é isso que você precisa ter atenção, beleza? Então, 32,65, só que eu tinha colocado 40. Quanto foi que ficou sem reagir? É justamente a subtração. 32,65
e aí é parte 3, 32,65, você vai ter isso menos 40, que vai dar quanto? Vai dar lá 7,35 gramas. Pegou a visão? Sacou? Entendeu? Então, quanto foi que ficou sem reagir? 7,35, né? Que no caso aqui o maior valor mais próximo é 7,4 gramas de quê? De hidróxido de sódio. Resposta letra C. Espero que você tenha entendido bem direitinho o conceito de reagente limitante e que tenha entendido como que a gente resolve. O pulo do gato é saber que reagente limitante, o limitante, ele vai ser completamente consumido. Então, o X vai ser sempre aquele reagente que está em excesso. Então, suspeite de questões onde as duas massas são dadas para você, tá? Porque provavelmente ela é uma questão que você vai precisar descobrir o que é o reagente limitante e quem é o reagente em excesso. Tranquilo? Então, é isso aí. Se tiver dúvida, já sabe. Escreve pra gente e vamos para a próxima aula.